O Senhor Deus nos criou como seres humanos racionais. Temos a capacidade de avaliar os pensamentos, temos a capacidade de avaliar as filosofias, de avaliar os discursos das pessoas, de avaliar também as atitudes. Já que somos racionais e que o Senhor nos criou como racionais, será que nós temos agora, com a nossa natureza pecaminosa adquirida após o pecado, será que nós temos capacidade mental, ou seja, razão, para discernir as verdades bíblicas, para descobrir as verdades bíblicas e adotá-las? A verdade, irmãos, não é uma opinião humana, não é um achismo. As pessoas costumam dizer, não, eu acho que é assim. A verdade é uma revelação divina. É uma revelação divina para os seres humanos receptivos. É claro, irmãos, o Senhor só pode revelar as suas verdades àqueles que estiverem dispostos a recebê-las. Por outro lado, irmãos, o grande enganador, Satanás, o que ele faz para enganar? Nossa lição aponta 3 versos bíblicos que mostram quais as atitudes de Satanás. O primeiro está em Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem corretos ao homem, mas na realidade levam à morte. Jeremias, capítulo 21, 25, diz assim, cada um fazia o que lhe parecia bem. E ainda o texto de Isaías 53, 6, diz assim, desgarrados como ovelhas, cada um pelo seu caminho, cada um seguia pelo seu caminho, sem direção, sem rumo. Na verdade, irmãos, os homens escolhem, os seres humanos escolhem das mais variadas maneiras, mas no fundo, cada um quer fazer a sua vontade. Muitos acham que o caminho é correto, mas depois se verifica que o caminho era um caminho de morte, era um caminho terrível. Não podemos confiar cegamente na nossa consciência. Não podemos confiar naquilo que achamos que é o correto. Temos que verificar na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito desta situação, ou a respeito deste posicionamento, a respeito deste pensamento. Vou ler um parágrafo aqui da nossa lição. Um dos enganos mais eficazes do diabo é nos levar a crer que o raciocínio humano, sem a ajuda do Espírito Santo e sem a base da palavra de Deus, é suficiente para entender a vontade divina. Pode haver um caminho que pareça certo para nós, ou mesmo para culturas inteiras, mas pode ser totalmente errado aos olhos de Deus. Certamente, irmãos, você como eu já ouviu a seguinte frase, a minha consciência não me acusa, justificando o comportamento das pessoas. Não, eu não vou à igreja, eu não faço nada disso, mas a minha consciência não me acusa. As minhas atitudes perante a minha consciência estão corretas. Muitos estão convictos dos seus caminhos. Entretanto, irmão, convicção não é garantia de verdade. Convicção não é garantia da realidade. Você pode estar totalmente convicto, mas irremediavelmente errado. Não podemos confiar no nosso próprio discernimento espiritual. Veja, irmãos, esse texto de Jeremias 17, verso 9. É um texto terrível quando analisamos este texto, quando olhamos esse texto e aplicamos para cada um de nós. Eu vou ler o texto na nova tradução da linguagem de hoje. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Está doente demais para ser curado. E quando a Bíblia fala de coração, irmãos, ela está falando da mente. E ela está dizendo aqui, o profeta Jeremias está dizendo, quem é que pode entender a mente humana? Que é enganadora. E é mesmo, irmãos, nós nos pegamos de vez em quando enganando-nos a nós mesmos. A nossa mente enganando a nós mesmos. E a Bíblia diz ainda nesse texto que não tem remédio. Está doente demais para ser curado. A única maneira de curar a mente humana, de fazer com que a mente humana entenda a verdade e pratique a verdade de Deus, é através da atuação do Espírito Santo. O Senhor Deus providenciou a sua palavra escrita para nos orientar para o caminho da vida eterna. Inicialmente, a palavra de Deus era uma tradição oral,
mas depois, a partir de Moisés, ela foi escrita, e foi escrita ao longo dos séculos, e foi preservada ao longo de outros tantos séculos, para chegar até nós hoje, para que ela possa nos orientar. Nos orientar para o quê, irmãos? Nos orientar para o caminho da vida eterna. Ainda mais um parágrafo. Deus não nos deixou sozinhos em nossa jornada na terra para o céu. O Espírito Santo nos indica as Sagradas Escrituras, que nos conduzem para casa. Verdade e erro, certo e errado, bem e mal, só podem ser corretamente entendidos à luz da palavra de Deus. Aquilo que contradiz a Deus e a sua palavra é erro, e o erro é sempre perigoso. O que está em harmonia com Deus é a verdade e a bondade. Como é importante que façamos da palavra de Deus nosso árbitro final de verdade e de moralidade. Sim, irmãos, devemos agradecer a Deus pela sua palavra. Agradecer a Deus porque Ele não nos deixou sem saber o que fazer, sem saber qual é a verdade, sem saber como nos posicionarmos. Mas Ele nos deu a sua palavra para dizer assim, olha, a minha palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Esta é a Santa Bíblia que temos, irmãos. E temos várias, como eu já disse. Temos várias nas nossas casas, em diversas estantes, nas diversas prateleiras. Temos milhões de Bíblias no mundo. Para quê, irmãos? Para que o Senhor providenciou isso? Para que os seres humanos possam entender qual é a verdade bíblica, qual é a verdade de Deus, qual é a melhor maneira de adorar a Deus, ou qual a única maneira de adorar a Deus. Qual tem sido nossa atitude com a palavra de Deus? Temos dado o devido valor à palavra de Deus? Ou temos a palavra de Deus somente aberta num porta-livros lá na nossa sala, aberta num salmo bonito? Temos que ter a palavra no coração. Como diz o outro verso, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus abençoe cada um de nós e cada um de nós tenha a sua palavra, a palavra de Deus, escrita no nosso coração.